Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Fala pessoal, Renato aqui novamente, bem-vindo a mais um vídeo do Papo Certeiro. Às vezes a gente fica aflito na nossa vida, achando que as coisas não se resolvem, achando que a gente faz tudo certo, mas que as coisas não acontecem na hora que a gente queria. Parece que o mundo está contra nós. Você já passou por isso? Eu sempre passo por esse tipo de situação e quando eu estou me sentindo assim, eu recorro à palavra de Deus. Eu não sou uma pessoa assim que segue nenhuma igreja, muito pelo contrário. Eu acho que as igrejas e os dogmas impedem a gente de entender de fato o que Deus quer falar com a gente. Muito pelas doutrinas e pelas imposições que a religiosidade coloca. Eu já fiz parte de algumas igrejas e eu não consegui me adaptar porque eu tenho esse aspecto mais questionador. Mas eu sou muito cristão, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo, sou muito temente ao poder e à autoridade que Deus tem sobre a minha vida. E eu tenho uma prática muito comum no meu dia a dia, de quando eu quero falar com Deus, eu pego minha Bíblia e gosto de abrir ela em qualquer página. E a página que abrir, a página que cair, é a palavra que Deus tinha para trazer para mim. E ultimamente eu tenho vivido momentos assim, de preocupações, principalmente no aspecto financeiro e no aspecto profissional. Às vezes eu fico ansioso, às vezes eu fico preocupado com as contas que eu tenho para pagar, com as coisas do meu trabalho que acabam não caminhando do jeito que eu espero, do jeito que eu desejo. E aí eu acabo me esquecendo, que as coisas não são no meu tempo, são no tempo de Deus. E hoje aconteceu mais uma vez essa situação incrível de eu abrir a Bíblia para ler, para orar e falar com o Pai. E a passagem bíblica que veio para mim casou justamente com o momento que eu estava precisando. Isso já aconteceu com você? Comigo acontece direto. E eu queria compartilhar com vocês hoje esse trecho, essa passagem da Bíblia, que está aqui em Eclesiastes 3, do 1 ao 8. Há um tempo certo para tudo. Para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. Há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedras e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de se apartar do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Amém? Então assim, gente, vocês viram como é incrível, a palavra de Deus. Ela toca exatamente no nosso coração e fala exatamente o que a gente precisa. Aqui a Bíblia diz que há tempo de ficar quieto, tempo de dançar, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de se alegrar, tempo de se entristecer. E muitas vezes a gente está aflito, às vezes a gente está triste, mas é porque a gente não entendeu que tudo tem um propósito. Às vezes a gente não entende que as coisas não acontecem no nosso tempo, que a gente olha para a vida, para o nosso próprio relógio, e a gente esquece que o relógio de Deus é diferente. Deus está olhando para a nossa vida, sabendo muito bem qual é a história da nossa vida. Ele escreveu o nosso livro do fim para o começo. Ele já sabe todos os caminhos que a gente vai percorrer e qual o propósito da dor que a gente está passando, qual o propósito da aflição e da angústia que a gente está passando. E cabe a nós entendermos que o nosso tempo não significa nada. O nosso desejo não significa nada perante ao desejo de Deus. Eu sei que é difícil, eu sei que é complicado para a gente entender isso na nossa simplicidade e nossa compreensão tão pequena do poder e da autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Mas isso é amor. Isso às vezes é proteção que Deus tem para com a gente. Então, se determinada conquista ou determinada solução para um problema ainda não aconteceu na sua vida, é porque você precisa passar por esse momento agora, no tempo de Deus. Mas Deus está te preparando. Deus está preparando algo muito maior para você superar esse obstáculo, superar esse problema e no tempo de Deus as coisas se resolverem. Assim, pessoal, eu não sou um grande conhecedor da Bíblia, eu gosto muito de ler a Bíblia assim, eu gosto muito de orar perante a palavra que está aqui, na Bíblia. Eu acho que para tudo na minha vida eu busco o direcionamento de Deus. Eu acho que a autoridade que Ele tem sobre a minha vida é muito grande.
É Ele quem rege as minhas decisões sempre, as decisões que eu tomo na minha vida e na minha casa. Então, até essa semana minha esposa estava falando comigo, falando assim, por que a gente não procura uma igreja de novo, né? Aí eu estava conversando com ela e expliquei os motivos, né, pelo qual eu não tenho vontade de seguir nenhuma igreja. Já me decepcionei muito com a religiosidade e por causa das coisas que o homem faz dentro da igreja, né? Então isso acaba afastando as pessoas dessas denominações. Mas eu tenho certeza que eu estou muito mais próximo de Deus agora do que quando eu estava frequentando uma igreja. Eu sei que hoje eu tenho uma compreensão da palavra de Deus e do poder que Deus tem sobre a minha vida muito maior do que eu tinha quando eu estava frequentando a igreja. Mas é assim, isso é cada um, né? Eu não estou falando aqui para você que você não deva frequentar a igreja nenhuma. Eu não estou falando para você que as igrejas fazem mal, muito pelo contrário. Eu acho que as igrejas fazem um bem, sim, para a nossa sociedade, principalmente numa sociedade vazia que a gente vive, uma sociedade que esqueceu de Deus, né? Se afastou de Deus, se afasta cada dia mais. Então a igreja dá esse suporte, sim. Mas eu falo de mim. Por mim, eu consegui me aproximar muito mais da minha fé e fortalecer muito mais a minha fé fazendo dessa forma. E vocês veem, né? Essa prática que eu tenho de pegar minha Bíblia, abrir ali em qualquer página, eu acho que faz muito mais sentido para mim do que seguir um roteiro e ficar lendo de acordo com a orientação de alguém, fazendo o que alguém manda, ler a Bíblia do jeito que alguém manda eu fazer. Eu acho que dessa forma, assim, Deus fala comigo de uma forma muito mais direta, muito mais verdadeira, a forma como eu posso chegar até Ele também. Então você vê que eu estava precisando ouvir isso, estava precisando disso agora, nesse exato momento. E aí eu abri aqui e caiu justamente nessa palavra, né? Para vocês verem como que é incrível a onipresença, né? Eu acho que Deus ele está presente em tudo na nossa vida e Ele é tão onipresente e onipotente, né? Que Ele te dá a liberdade de crer nele ou não. Ele te dá o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não aceitá-lo. Então até a sua liberdade de discordar da palavra dele, de discordar até da existência dele, é a presença dele no nosso universo. Eu creio nisso, eu creio muito nisso. E eu creio também que um dia toda língua confessará o nome dele. Por mais que não queiram, vai chegar um momento em que ele vai nos chamar. E aí você vai ter que reconhecer. Eu acredito muito nisso, assim. Pode ser que seja uma fé cega minha, né, da minha parte, mas eu tenho essa percepção, que ele vai chegar para todos. E a palavra dele é muito forte, a palavra dele é direta, é justa, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Por mais que não seja no nosso tempo, por mais que no nosso tempo a gente não entenda que ela é boa, perfeita e agradável, mas no fim ela é. Tudo que eu estou passando agora, nos últimos tempos, né, de dificuldade, seja financeira, seja profissional, eu entendo que isso é um processo e é um propósito. Por muitas vezes, na hora da dor, a gente fica aflito, a gente se esquece que Deus tem um plano para a gente. Mas quando a gente se apega à palavra de Deus novamente, para entender quais são os planos dele para nós, aí tudo fica mais claro. Aí o céu parece que se abre e a gente entende o que Deus queria da gente naquele momento, né? Por que eu tive que passar por isso? Eu vejo todas as pessoas, parece que ninguém tem problema, parece que só eu tenho problema. Mas todo mundo tem problema. Todo mundo tem um processo. E Deus tem um plano para todo mundo. Pode ser que as pessoas que você está olhando agora, que você está se comparando agora, que parece que tem uma vida perfeita, isso é o que elas postem, é o que elas mostram, é o que elas demonstram. Mas no fundo todas elas teve o seu processo. Todas elas tiveram o seu propósito, todas elas tiveram as suas lutas também. Então, por mais que pareça que a sua dor não vai ter fim e que essa tempestade nunca vai passar, pode ter certeza que ela vai passar. Pode ter certeza que ela vai passar. Você não precisa ficar ansioso, você não precisa ficar aflito. Deus tem um plano para você, tá bom? Pode ser que esse vídeo de hoje tenha tido um tom mais de pregação, assim. Não foi a intenção, tá? Mas é um papo mais aberto mesmo aqui, que eu quis compartilhar com vocês hoje, porque a gente precisa refletir sobre isso, de que as coisas não acontecem no nosso tempo. Eu fiz um outro vídeo falando sobre o Natal, muitas pessoas não gostam do Natal, né? E falei que o Natal não é sobre você, o Natal não é sobre nós. Deus tem um plano muito maior. E até esse entendimento
que a gente tem que ter nessa época do ano, de fim de ano, né, de festas e de Natal, é um momento de reflexão. É o momento da gente refletir sobre o amor de Deus na nossa vida. Então, fique tranquilo, descanse no Senhor, descanse em Deus, que no tempo de Deus tudo vai se resolver. Faça a sua parte, continue trabalhando, continue lutando, continue tendo fé que as coisas vão se resolver na sua vida, tá bom? É uma mensagem de esperança que eu quis trazer hoje aqui, compartilhar essa palavra com vocês. Eu espero que Deus abençoe sua vida e espero você no próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá.